Agora vai. Oi, Nora. Patrícia, tudo bem? Tudo. Tá me vendo? Tá, né? Porque deu uma. Olha, eu queria compartilhar. Estou sim, estou me vendo. Eu queria compartilhar algo interessante que você falou muito sobre mudança, sobre aquilo que a gente permite transformar em nós, né? E é Uhum. impressionante como que a mentalidade muda. Eu já não consigo estar com pessoas que antes eram do meu convívio, não consigo mais. É como se os meus pensamentos já não combinam, mas nem com os tipos de conversa. É incrível como a gente precisa se permitir mesmo. E daqui para Hum, frente muita coisa mais vai acontecer, eu tenho certeza. que lindo, que legal. Ah, já sei porque que tá travando aqui. Gente, eu abri mil coisas aqui, vou fechar. Então, Pati, isso da questão, a gente, na verdade, assim, a gente às vezes olha para as pessoas e parece que as pessoas não estão entendendo o que a gente está falando. E muitas vezes não estão mesmo, tá? A maioria das pessoas está vibrando aqui nessa 3D, né? Não tem nada de errado, não tem nada de certo. Mas muitas pessoas nem se preocupam em tentar entender algo a mais sobre isso, né? Cada um tem a sua escolha, todo mundo tem o seu livre-arbítrio, né? Não tem melhor, não tem pior, cada um tem o seu tempo, né? De despertar ou de escolher. E chega uma hora que a gente está buscando tantas coisas diferentes que a gente busca o fora do normal, a gente busca coisas mais extraordinárias, coisas, milagres, a gente fica mais atenta, a gente fica mais sensitiva, a gente fica mais buscando sempre, e a maioria das pessoas não estão buscando. Então, a tendência é que a gente já não consiga ter o mesmo tipo de conversa, o mesmo tipo de interesse que a gente tinha antes, né, com as pessoas. É interessante a gente perceber assim, a gente não está melhor do que a pessoa, né? Porque tem gente que. Eu já vivi muito essa realidade, né? Para quem não sabe, já fui facilitadora há mais de 6 anos do Access, né? E eu assisti muitas coisas, ouvi muita gente, trabalhei com muita gente que estava ali numa realidade de ganhar 7 dígitos, né, de dinheiro, e assim, de um tempo para o outro. E eu percebi que algumas pessoas, assim, elas mudaram no sentido de não querer mais ouvir certas coisas que elas ouviam antes, né? Ouvir certas pessoas. E aí, eu não sei se você assistiu, Patrícia, o meu encontro passado, né? Eu indico que todas assistam, tá? Por quê? Para a gente falar um pouquinho hoje, antes da gente fazer uma liberação bem especial, é interessante que vocês entendam bastante essa questão da 3D e da 4D. Tá travando, gente? Eu tô falando, mas parece que a voz não tá. Parece que eu tô falando, mas não tô. Tipo assim, tá mais devagar. Tá um delay no tempo que eu falo e no som. Mas se vocês estão me escutando, tá valendo, porque eu acho que fica assim mesmo. Por quê? Porque o que acontece? É, Quando a gente vai para 4D, que a gente começa a ter consciência das coisas, que a gente fala assim, eu não posso ser igual eu era antes. Eu tenho que todo dia buscar ser melhor e vibrar melhor e prestar atenção nas coisas que eu falo, nas coisas que eu me interesso. Você automaticamente já está acessando um estado novo de consciência, que é a 4D, que é o além desse 3D. O que é o 3D? O 3D é essa realidade que a gente está no nosso subconsciente, que a gente está reagindo às coisas que acontecem com a gente. Toda hora acontece uma coisa, a gente se irrita, a gente fica perguntando por que que não tá bom, por que que não tá acontecendo, por que que isso, por que que aquilo. Essa é a 3D. Ela te controla. A realidade 4D, que na verdade é um estado de consciência,
é um estado em que você fica mais como observadora do que como controlada. Você sim sabe que você vai ter algumas reações, você vai olhar as pessoas, você vai perceber que as pessoas estão fazendo algumas besteiras que antes talvez você não percebia, mas você vai estar num estado de permissão. Ok, essa pessoa está escolhendo isso, é uma escolha dela, eu não vou interferir no processo dela. Mas também eu escolho algo diferente, né? Eu escolho estar em comunicação, estar conectada com coisas que possam me remeter cada vez mais ao que eu estou buscando. Então, não é você fazer julgamento das pessoas, tá? Não estou falando sobre a Patrícia, não, estou falando no geral, né? Que eu passei por isso. Boa noite, Mário, bem-vindo, querido. Que eu passei por isso, assim, né? No Axis, em alguns outros lugares que eu trabalhei, em que as pessoas, elas estão acessando essa 4D, elas têm essa consciência que elas conseguem controlar muita coisa, criar dinheiro, fazer mágicas, que na verdade não é mágica, é só você acessando a 4D. Quando você está na 4D, o que que acontece? A sua frequência, ela tá mais acelerada. Quando a gente está na 3D, eu tô aqui, meu corpo tá aqui, não tô sentindo nada, não tô sentindo nenhuma frequência nem nada, eu tô sentindo, tô parado, tô tudo parado aqui. Quando você tá na 4D, você também não sente, mas a sua frequência tá mais alta. Né? Quem fez as mesas comigo sabe do que eu estou falando, né? Quando a gente media a frequência, para você estar numa frequência em que você está manifestando, em que as coisas estão acontecendo com mais facilidade, você começa a vibrar pelo menos 250 Hz, mas o ideal é 500 Hz, 1000 Hz, até mais. Então, quando você está baixas frequências, você está na apatia, no orgulho, na raiva, você está abaixo de 200 Hz. Então, muita gente alcançava esse estado e alcança, né? Descobriu como alcançar isso. Só que na 4D, eu não sei se vocês lembram que eu falei isso no último encontro. Não tem essa distinção de quem é bom, de quem não é, de quem merece, de quem não merece. Quem escolheu acessar a 4D vai acessar. Simples assim. Pessoas boas, pessoas não boas, pessoas que querem ganhar dinheiro, pessoas que querem, né, explorar outras pessoas. Ah, mas como que elas, né? Quem é bom não entra no céu. Sim, aí no céu é outra coisa. Mas na 4D tem tudo, né? Aí o que vai acontecer a partir do que você faz nessa 4D, ela pode sim te levar de volta para 3D, ela pode te trazer consequências, né? Mas isso não quer dizer que você não possa acessar dinheiro ou facilidade no que você está buscando. Basta você acessar, basta você escolher. Você tem um livre-arbítrio. Então, muitas pessoas que eu via iam para 4D, manifestavam dinheiro, né? Eu tenho muitos conhecidos que, assim, 7 dígitos, 8 dígitos, mas talvez não estivesse conscientes da 4D na questão da espiritualidade. Por quê? Porque na 4D, para quem não leu o livro ainda, Quarta Dimensão, eu recomendo muito, tá? Eu coloquei o PDF no grupo. Tem também audiobook, tem no YouTube. Tem gente que lê o PDF e escuta no audiobook e gosta. Tem gente que gosta só de ouvir. Faz o que fizer sentido para você, tá? Se você não tem familiaridade com a leitura e demora e é pesado para você, é mais leve ouvir, escute. Vai dar 5 horas de áudio. E dá para escutar em 2, 3 dias, né? No máximo. Então, o que que ele fala lá nesse livro? Que lá na 4D começa uma questão espiritual. Não estou falando de espírito, tá, gente? Estou falando de espiritualidade. A sua matéria sem o peso do corpo. Então, as coisas começam a acontecer com facilidade, né? Você começa a pensar, você começa a intencionar e as coisas acontecem. Só que do mesmo jeito que você coloca essa intenção, do mesmo jeito que se você não tiver consciente sobre a forma que você está colocando isso, isso também traz consequências. Pode não trazer no médio e curto prazo, mas traz tudo que vai e volta. São as leis, né, herméticas, as leis universais, que eu já comentei, né, que eu indico muito a leitura do Caibalion, tá? Que é a lei da atração, lei do mentalismo, lei da correspondência. Eu coloquei um PDF sobre isso em algum encontro nosso lá, acho que deve ter no grupo. Se não tiver, eu vou colocar de novo lá no grupo, tá? Me lembrem.
E aí, o que que acontece? Se você não estiver presente e consciente, se você não estiver bem consciente sobre a responsabilidade do seu ego, você vai se achar o Deus da parada. E não que você não seja, mas, digamos assim, sendo Deus, você tem responsabilidade. O que você fizer vai voltar para você com mais intensidade. Eu não sei se alguém viu esse Reels que eu fiz, que é o seguinte: muita gente começa a fazer terapia, muita gente começa a buscar a expansão da consciência, autoconhecimento, e aí, por um tempo, parece, às vezes por um longo tempo, parece que as coisas estão piorando. Mas por que que as coisas parecem que estão piorando? Porque você está acessando uma frequência mais rápida de acontecimento. Pode ser que você não acesse o tempo inteiro, mas você aprendeu a acessar, você já conhece isso, você tem acesso a isso, você tem essa escolha. E aí você está acessando isso, mas você não está consciente e presente. Se tiver ainda alguma coisa mal resolvida, se tiver pensamentos ruins, se você ainda estiver voltando em algumas coisas que você não superou, ou se você estiver usando o ego para se sentir superior, né? Tipo, ah, fulano é pior, fulano não tem consciência, né? Eu já ouvi muito isso no Axis. Fulano não tem consciência, já vi alguns facilitadores. Não estou falando sobre ninguém, não, tá, gente? É só o que eu já vi. Tem tudo isso, tá? Mas eu já vi assim, ah, fulano, você tá escolhendo tal coisa. Você tá escolhendo isso. Você, nananã. Tipo, como se estivesse se julgando melhor ou pior do que a pessoa. Você vai manifestar isso de volta numa intensidade maior. Então, você vai se deparar com pessoas que vão te desafiar também, com pessoas que vão te ameaçar. Por quê? Porque você está trazendo isso para um campo que está se manifestando mais rápido. Então, por isso que parece que piorou, porque antes a gente estava mais inconsciente e as coisas não aconteciam, mas daí a gente não estava nem aí mesmo, então ia levando, ia reclamando, ia levando. Agora não. Quem está aqui comigo está escolhendo mais. Só que a gente tem mais responsabilidade também. Então não dá mais para ficar, sabe? Ah, eu sou coitado, ah, eu sou vítima. Porque vítima é quem tá ali, de repente, numa situação e vai lá uma pessoa e te atropela. Aí você é vítima, né? Digamos assim, do acidente. Que nada que acontece no universo é por acaso. Mas você ficar numa vitimização constante dentro de uma nova realidade que você começa a acessar da 4D, você está trazendo esse tipo de frequência mais rápido para o seu campo. Então, parece que as coisas estão piorando. A Glória está aí? Glória está. Né? A Glória, a gente já conversou sobre isso, né? Que a Glória fez uma mesa comigo há um tempo atrás. E ela falou muito que ela queria mudar a realidade. Que ela queria, né, mudar de emprego, ela queria ter uma vida de trabalho e de dinheiro diferente, né, Glória? E aí eu falei, beleza, seu desejo é uma honra, isso vai acontecer. E foi muito rápido, ela, né, ficou desempregada. Então ela falou, ué, mas eu te peço dinheiro e acontece um desemprego comigo? Como assim? Justamente, por quê? Porque ela pediu para que a realidade dela mudasse e o que não combina com a realidade dela, para o que ela quer acessar, vai ser afastado dela. É uma nova oportunidade dela olhar, peraí, qual possibilidade que eu tenho aqui que combina com o que eu estou pedindo agora? Lembra que eu falei para vocês no encontro passado que você é o observador da sua realidade. O universo, como que ele funciona? Isso comprovado, gente, pela física quântica, naquele experimento que eu falei para vocês da dupla fenda. Quem não assistiu, assista. E se tiver dúvida, pergunte. Mas basicamente, o que é o experimento? É para mostrar que a menor partícula da matéria, né, que é o átomo, ele tem ainda menores partículas ainda, mas foi feito um experimento com o elétron e foi jogado o elétron, né, sobre duas fendas e sobre uma fenda. E qual foi o comportamento do elétron?
foi percebido que, ao invés dele se comportar como partícula, como matéria, que é o que era dito pelo Newton na época, né? Que foi o paradigma que a gente aprendeu na escola, tudo que acontecesse ali ia ser reflexo como matéria. Só que no experimento, a matéria não se comportou como matéria, ela se comportou como onda. E como onda, aquela partícula ela podia se comportar de várias formas, de infinitas possibilidades. Contudo, quando se colocou um observador ali, mudou. Quando o observador foi incluído e ele observou a partícula dentro da perspectiva dele, a partícula começou a se comportar diferente como matéria dentro da perspectiva dele. Então, toda vez que a gente observa algo e a forma como a gente observa algo vai interferir na forma como esse algo vai se apresentar. Então, isso é um poder muito grande que a gente tem, que não dá para desver mais, né? Talvez você não tenha internalizado totalmente isso, mas eu tô te trazendo isso para você começar a internalizar, né? Então, a gente tem um poder muito grande, mas a gente tem uma responsabilidade sobre tudo que a gente está observando e a forma como a gente observa. E o observar, gente, não é só observar de eu estar olhando, não. É a intenção que eu coloco no que eu estou interagindo. Entendeu? Então, você tem uma responsabilidade. Não dá mais para você ser vítima e colocar a responsabilidade disso no terceiro, na sua família, no governo, no que quer que seja. Não quer dizer que esses elementos não interfiram na sua realidade. Não influenciam o seu ambiente. Influenciam? Influenciam. Mas você tem o poder para mudar o olhar sobre isso, a intenção que você interage com tudo isso, para que seja direcionado para onde você quer a sua vida, a sua realidade, que isso retorne para você, a forma que isso retorna para você. Tá? Então, isso foi comprovado nesse estudo, que foi o que eu mostrei para vocês. No nosso encontro passado, eu coloquei o vídeo no grupo. Se você não acessou, pode procurar depois, pedir o acesso para esse vídeo, tá? Você não precisa entender exatamente o que é o experimento, mas você precisa entender o seguinte, que é comprovado que se o universo está funcionando ao nosso redor, ele está funcionando ali dentro das leis herméticas e está ali, como onda, está ali, aberto a várias possibilidades, a várias realidades, a várias linhas do tempo. Então, para o 4D, não existe essa questão de tempo. Eu tenho que fazer isso para que tal coisa aconteça. Eu tenho que merecer para que eu alcance. Eu tenho que ter conhecimento para que eu seja. Não, isso é 3D. As condições que foram colocadas na nossa realidade, de que a gente só vai ser assim se for assim, que a gente só vai obter isso se fizer assado, não existe na 4D. É um estado de consciência que não existe. A partir do momento que você intenciona que a sua vida ideal é essa e você tem um desejo ardente sobre isso, coloca confiança nisso, fé nisso e não abre mão disso e não deixa o ambiente ao seu redor interferir a ponto de fazer desistir disso, você colapsa a sua realidade. O que é colapsa? Você muda. O que é? As ondas, né? A partícula, né? Tudo que tá vibrando ao seu redor tá em forma de onda, tá lá. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo, pode isso, pode aquilo. Eleonora, como assim? Então, vamos lá. Eu tô aqui com vocês, mas eu poderia estar assistindo uma aula. Se eu estivesse assistindo uma aula, o que iria acontecer? Eu poderia estar no encontro com altos executivos. Se eu estivesse no encontro com altos executivos, eu poderia estar brincando com as minhas filhas. Se eu estivesse brincando com as minhas filhas, o que isso, de alguma forma, acarreta? O que isso cria? Coisas diferentes. Cada escolha que você faz cria coisas diferentes. Então, o universo ele tem essa onda de possibilidades que você vai mirar, você vai olhar para o que você quer
de alguma forma, se fixar, focar, direcionar, intencionar. Lembra que eu falei sobre os carros verdes? O exercício dos carros verdes? Se eu fizer um desafio para vocês aqui, amanhã todo mundo vai olhar para os carros laranja. A maioria vai encontrar, pode ser que não encontre amanhã, mas você mudou a sua intenção, você mudou a direção da sua escolha, do seu foco, você vai encontrar carro laranja. Mais cedo ou mais tarde você vai encontrar. A diferença de um carro laranja para coisas maiores é que a gente tem que sustentar. Nem sempre esse foco que a gente vai colocar no que a gente quer vai fazer isso materializar de uma hora para outra. Por quê? Porque tem ondas, tem um universo que está ao nosso redor que vai se reconfigurar para uma nova intenção que a gente está colocando ali. Se você não desistir, você vai colapsar isso. O que que é colapsar? Tá ondas ali, você colocou a intenção naquilo ali, focada, aquilo que era onda vai virar matéria, vai se manifestar. Então, colapsar é mudar o que era, né, o estado de onda para um estado de matéria, tá? Então, isso é comprovado, gente. O que a gente coloca foco, o que a gente coloca direção, o que a gente coloca intenção, muda tudo. Só que, por que que é tão difícil mudar? Hoje eu vou trazer mais uma consciência sobre isso, tá? Por que que é tão difícil mudar, de fato? Né? Porque eu sei que a maioria aqui já tem essa consciência. Não, eu realmente quero algo diferente. Eu já estou me portando diferente. Né? Eu já tenho uma consciência diferente. Eu já estou me relacionando com as pessoas diferentes. Eu já não consigo mais ver sentido no que eu via antes. Beleza. Só que o que que acontece? Não é só você intencionar pela sua mente. Por quê? Porque a gente está na realidade 3D também. Na realidade 4D, você tem intenção, você está conectado com esse campo, acontece, né? Se você sustentar essa conexão, essa sintonização. Mas a gente continua na 3D, né? Você continua vendo a sua família, você continua, né, se relacionando com as pessoas, às vezes liga a televisão, às vezes a 3D continua aqui. Então, o que que diferencia essa manifestação que às vezes não parece tão acessível? O que você sente. É o que você sente. Muitas vezes você está muito intencionada, você está consciente do que você quer, você sabe o que você quer, sabe o que não quer, mais do que nunca, mas dentro de você ainda tem a sensação da 3D. E qual é a sensação da 3D? Que está faltando algo, que você está cansado, que você está desanimado. E aí, você sabendo disso, é como se você falasse, ok, eu tô vendo que isso existe, eu tô sentindo. Por exemplo, hoje eu percebi um cansaço muito grande. Eu falei, gente, eu tô muito cansada e não tem nada. Ah, por que que eu tô cansada? E aí eu percebi que tinha uma influência aqui da 3D. Ok, tem uma influência da 3D, mas e aí? O que que eu quero mesmo? Eu quero isso. Então, assim, se precisar descansar, eu vou descansar. Quando eu tô assim, o que que eu faço? Ah, vou tirar 10 minutos aqui, vou descansar. Vou tirar 5 minutos, vou descansar. Às vezes, quando eu tô no trabalho, eu vou no carro e descanso. Nem que, assim, descanso a cabeça, descanso a mente. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu vou deixar essas sensações me tomarem. Eu vou acreditar que é o que eu tô sentindo, que é o que eu sou. E às vezes não, eu só tô percebendo a 3D. E, por exemplo, nesse momento, a 3D, né, tá com uma influência muito forte desse portal. E tá com influência de várias coisas, né? Não sei se vocês estão vendo, teve um líder, né, do Irã, que ele foi morto, né? E isso, assim, é uma coisa histórica e tá toda uma energia, né, de pedido de transformação, de muitas coisas acontecendo que antes não estava acontecendo antes. É, aqui, ó, a Patrícia falou, eu tive cansaço extremo, eu descansei, eu precisava, e tá vendo? Então, assim, você tá percebendo a 3D e você vai perceber certas coisas, mas você não pode se identificar a ponto de falar, ai meu Deus, eu tô com alguma coisa. Ai, esse negócio do cansaço é um exemplo, tá, gente?
Mas, assim, tem coisas maiores, tá? Você vai perceber pessoas que estão ao seu redor, que estão reclamando mais ou que estão mais descontroladas. Assim, por exemplo, eu percebi no meu trabalho uma coisa assim que eu nunca tinha percebido antes, de pessoas abertamente brigando umas com as outras e descontroladas e se desafiando, que antes né, no serviço público era bem raro, que tinha todo um, né? Não, não pode. E aí, tem alguma coisa errada com isso? Eu vou pro errado disso? Eu vou pro errado de mim? Eu vou pro errado da situação? Não. Eu vou observar. Eu vou observar e falar, vem cá, eu vou me alinhar a isso? Eu vou falar que tá pior, que é o fim dos tempos, que tá ruim? Não. Eu vou simplesmente observar, escolher aonde eu quero focar a minha energia e a minha direção. Então, assim, quer dizer que não vai te afetar? Pode te afetar sim, porque a gente está nessa 3D. Então, afetar, afeta. Mas a diferença é como você deixa isso interferir na sua identidade, no que você sente durante o seu dia, no que você sente durante a sua vida. Se isso está te dominando a ponto de você ficar paralisado, você está presa em alguma coisa da 3D. Você está presa. E aí, não é se culpar, não é se responsabilizar, mas esse. O que está me prendendo aqui? Que eu estou tão focada? É minha família? É, é culpa? É raiva? É mágoa que eu estou pegando aqui da 3D? E eu estou usando como a minha realidade, a minha identidade? Então, hoje, eu queria passar um exercício para vocês que eu achei bem interessante para a gente começar a brincar com isso. Tá? Não é, isso aqui não é tipo assim, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você tá errado. Não, não é isso. O que eu quero trazer para vocês é assim, como seria se a gente não se identificasse mais com essa realidade que a gente acha que é nossa e a gente começasse a usar essa consciência que a gente tem de criador, de co-criador, para realmente brincar com isso e começar a perceber o nosso poder nas pequenas coisas e aos poucos você vai aumentando, você vai criando esse músculo, né, de co-criador e que você vai estar na 4D, mas você está percebendo a 3D, mas você não está deixando te dominar mais. É um exercício, é um músculo, né? Que eu contei para vocês no Stories que, né, aconteceu brigas lá no meu trabalho que eu falei, meu Deus do céu, o que está rolando aqui? Mas ok, eu não vou focar nisso. Ok, aconteceu, mas o que que eu quero mesmo? Qual é a minha vida? O que que faz sentido para mim? Isso é relevante? Pronto, eu já comecei a parar de focar nisso. Já fui fazer minhas coisas. Quer dizer que eu estou ignorando, mas quer dizer que eu não vou ficar me identificando, me alinhando, reagindo, resistindo e concordando a isso. Por quê? Porque aí eu vou me tornar isso. Eu vou ficar presa nessa frequência. Aí eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. Tô na 3D, tô na 4D, mas volto para 3D. Aí o que que acontece? Eu já estou vibrando mais rápido, ou seja, eu já conquisto pequenos milagres, mas eu volto para 3D. Então o que que parece? Parece que nunca vai. Parece que as coisas nunca andam. Parece que tá pior. Mas não é que tá pior, é que você tá percebendo mais rápido as coisas. Você só não pode deixar isso te dominar, porque agora você tem o poder da 4D. Lembra que eu falei? Eu estou, caiu o papel aqui, mas eu peguei um post-it e coloquei aqui, eu estou na 4D. Então, às vezes, quando eu tô percebendo que eu tô ficando tomada por alguma coisa, eu olho para o meu post-it, eu faço minha posição aqui de Mulher Maravilha e digo, eu estou na 4D. Essa não é minha única realidade. Eu estou na 4D. E já muda, porque eu já estou trabalhando isso e eu percebo digamos assim, um estado de consciência diferente. Parece que muda mesmo. Aí eu tenho que ficar trabalhando esse músculo. Aí você vai, daqui a pouco você se percebe totalmente diferente. E você vai ter outros interesses e você não vai ter essa necessidade de ficar reagindo às coisas que estão acontecendo com você, tá? Então, o exercício que eu queria fazer com vocês antes da gente fazer essa limpeza de hoje, e às vezes a gente vai precisar de um tempo de limpeza, tá? Às vezes você vai precisar ficar fazendo uns tempos de limpeza,
né, de afirmações, do que fizer sentido para você dentro do processo que você tá, né? Às vezes você vai ter que ficar. Tem gente que faz Ho'oponopono. Eu tenho feito muito Ho'oponopono. Eu tenho feito, às vezes, muito uns exercícios de liberação antes de começar a fazer afirmações, né? Então você vai percebendo. Mas eu quero fazer esse exercício aqui, peraí. Eu vou colocar no grupo, tá? Mas antes eu quero falar para vocês. Peraí. Deixa eu colocar. Tá, vamos lá. É o seguinte. Vocês vão depois pegar alguma folha, um caderno, não precisa ser agora, tá? Eu vou anotar no grupo. E você vai fingir que hoje é o dia 31 de dezembro de 2026. Eu já fiz isso uma vez com o final do mês, agora eu tô fazendo com o final do ano. Você vai fingir que está em 2026. 31 de dezembro de 2026. E hoje é a noite do ano novo. Você vai tirar um dia até o final de semana para isso, essa semana, de preferência, tá? Ou amanhã, o mais rápido que você puder, porque a gente está num período de portal. E aí, o ano terminou, muita coisa aconteceu, e foi exatamente o ano que deu tudo certo para você. Você vai responder as seguintes perguntas: com quem você vai estar? Onde você vai estar? O que você vai estar celebrando? Como você vai estar se sentindo? Quanto de dinheiro você tem na sua conta? Em que lugar que você está? Como é a sua casa? Como está o seu corpo? Como está a sua energia? E quando você responder, você vai responder como se você estivesse vivendo isso mesmo. No sentido que, tipo, se eu pudesse estar vivendo o melhor ano da minha vida e poder descrever isso, agradecendo em 2026, 31 de dezembro de 2026, como eu estaria? Quanto eu receberia na minha conta, né? Quanto de dinheiro eu estaria recebendo para estar minimamente nessa condição? Com quem eu estaria, né? Como estaria a minha vida? Onde eu estaria trabalhando, né? Quantas horas eu estaria trabalhando? Como eu agiria quando eu acordasse? Como eu agiria? Como seriam os meus hábitos? Como seria o meu comportamento? Você vai escrever isso no presente, né? Foi aquele exercício que eu não sei se alguém lembra, né? Que eu contei da história do Michel Teló, né? Que ele escreveu sobre isso. Ele falou hoje, né? Que ele estava em 2000 eu acho que, sei lá, em alguma coisa 2000, né? E aí ele escreveu como ele estaria em 2019, uma coisa assim. Ele falou: eu vou ser muito disciplinada, eu vou ser um cantor de sucesso, eu vou estar morando numa casa muito grande, que vai ter tantos quartos, nananana. Mas no caso, você já vai escrever assim: eu estou assim, eu estou me sentindo assim, a minha renda é essa, né? Eu tenho liberdade de tempo? Como são os meus horários? Né? Com o que que eu recebo, de quem que eu recebo dinheiro? Como que eu recebo dinheiro? Como está o meu relacionamento? Eu viajo? Para onde que eu viajo? Como está minha saúde? Como está minha energia? Como está minha mente? Se eu estivesse vivendo um 31 de dezembro de 2026, o melhor da minha vida. Você precisa saber quem é você nessa condição, porque é essa identidade que você vai buscar cada vez mais, ou pelo menos se conectar com isso, ou pelo menos olhar para isso minimamente e começar a treinar a sua mente para olhar para isso. E quanto mais você olha, mais você, de alguma forma, mexe com as possibilidades do universo a favor disso, tá? Eu vou colocar esse exercício e eu realmente desafio vocês a fazer ele. Por quê? Porque muitas vezes a gente nem para pensar, a gente geralmente cria essa identidade na necessidade. Então, eu quero dinheiro porque agora eu não estou tendo o dinheiro que eu quero. Eu quero ser assim porque agora eu não sou. Mas se eu tivesse feliz, se eu já tivesse realizada, quem eu seria, como eu seria? Essa é a 4D, tá? Essa é você entrar na 4D
e dizer: eu quero isso. O como eu não sei, mas é isso que eu sou e é isso que eu quero ser cada vez mais. E o que vai vir vai ser consequência do que eu sou e não do que eu tenho. Porque não adianta você ter se você não é. E hoje eu vou trazer um exemplo claro disso. Vocês viram o vídeo esqueci o nome dela? Que eu coloquei nos stories, da Betina? Vocês viram o vídeo dela? Não sei se vocês viram. Eu vou colocar de novo, tá? No grupo. É um vídeo, eu não sei se ela pagou, mas acho que não. É um vídeo que ela fala que ela já estava há mais de 8 anos ganhando cifras de dinheiro, né? Comandando aí mais de 3 empresas muito lucrativas e muito bem de vida financeiramente. O que que ela falava? Tempo é dinheiro, liberdade é dinheiro. Ela falava muito isso. E aí ela chegou numa fase da vida dela que ela estava buscando algo a mais. E um dia ela foi para uma fazenda, né? Foi se isolar um pouco. Ela estava com uma criança lá brincando e a criança elogiou ela e ela sentiu uma coisa que ela nunca tinha sentido antes. Ela falou: eu tô tendo liberdade de sentir coisas que eu não sentia antes. Eu estava tão preocupada com o que eu tinha que ter, com o que eu tinha que manter, que eu não estava sendo exatamente quem eu queria nessa situação. Então agora eu estou buscando uma liberdade de ser e não de ter apenas, né? E essa é a nova tendência, né, das pessoas. E então assim, quem eu quero ser, independente do dinheiro, independente de qualquer coisa, quem eu quero ser, quem eu quero ser, o que eu quero viver, qual o relacionamento que eu quero viver com as pessoas, quais as amizades que eu quero viver com as pessoas. Você já começa a mudar só olhando para isso. Eu comecei a fazer isso, gente, numa intensidade de dezembro até fevereiro, numa intensidade nível hard, assim, tipo, olhando muito para isso, alimentando muito isso. Eu queria falar também, antes de fechar esse desafio aqui também, é mais uma sugestão, tá? Eu vou colocar no grupo também. Eu fui desafiada a fazer o meu caderno de milagres, tá? Num grupo de mentoria. E eu fiz durante 10 dias seguidos, tá? Mas você pode fazer 21, eu vou continuar fazendo, né? O que que eu fiz? Eu já coloquei uma foto diferente, eu já coloquei coisas diferentes aqui no fundo, pelo chat GPT, imprimi, para eu olhar para isso sempre, que é uma nova identidade. E aí, o que que eu faço, né? Eu coloquei assim, dia um, eu coloquei duas escolhas, né? Duas coisas que eu escolho criar no dia um, que são dentro dessa vida que faz sentido para mim, mas coisas palpáveis, tá? Não coloquei coisas que não tinham. Ah, eu quero ganhar na loteria. Aí não ganhei na loteria, então não tá funcionando. Não, eu coloquei coisas palpáveis que eu queria pro mês, né? E coloquei, aí eu colocava 3 vezes agradeço, né? Um agradecimento por 3 coisas. Colocava também uma declaração. E depois eu colocava sincronicidades. Eu anotava sincronicidades que estavam acontecendo. Gente, quanta sincronicidade apareceu de tanta coisa que, assim, inacreditável. Sincronicidades, né? Para você ver que nada acontece por acaso, que cada vez mais que você intenciona, as coisas vão acontecendo dentro dessa frequência, né? E aí aconteceu muita coisa, mas o que eu percebi de mais assim efetivo, além de dinheiro que apareceu, oportunidades que apareceram, coisas que antes não estavam acontecendo, foi o meu estado de ser, né? Que é o que a Patrícia está falando. Antes eu aceitava coisas, assim, né, de pessoas, de relacionamentos no geral, e assim, para mim era normal. E de repente eu falei assim: vem cá, essa é a minha nova identidade. Aceita isso? Não. Então eu simplesmente comecei a sentir diferente. Eu intencionei tanto que eu senti diferente. Então, por exemplo, às vezes tinham pessoas que chegavam para mim. Eleonora, eu tô me sentindo assim, assim, assado. E o que que você acha disso? Eu não sei o que. Claro que eu respondo, não tem nenhum problema de responder.
Mas às vezes pessoas que achavam que, assim, eu era terapeuta ali em tempo free, né, para a pessoa, que eu estava disponível para a pessoa. E aí eu simplesmente falei assim, olha, eu não vou poder atender agora, não vou poder te responder agora. Tô ocupada. E não senti culpa, não senti nada. Porque realmente não combina mais com quem eu sou agora. E a Eleonora antiga não era assim. A Eleonora antiga respondia, e se preocupava e depois ia responder. Eu simplesmente não respondi a pessoa e não me senti culpada. Por quê? Porque a pessoa sempre, né, estava ali de alguma forma usufruindo desse canal que ela tinha comigo, ter terapia de graça. Eu não estou julgando a pessoa. Às vezes ela não tem consciência disso. Mas eu, Eleonora, na minha nova identidade, não aceito mais isso. E aí, outras coisas também, pessoas que eu fazia contato, que eu tinha, às vezes, assim, amizades, e aí eu falei, não combina mais comigo. Não é que eu excluí a pessoa, mas simplesmente, algumas pessoas eu bloqueei, algumas pessoas realmente não combinava mais, né? E aí eu realmente me afastei. É o que a Patrícia está falando, tá? Então tem esses dois viés. Não é por egoísmo, não é porque você está sendo, de alguma forma, achando que está melhor do que a pessoa, mas é porque, às vezes, existe uma relação ali que está sendo abusiva de você com você mesma, com aquela pessoa. Se você aceitar exatamente tudo que aquela pessoa está te trazendo, ou fazer tudo por aquela pessoa, você está fazendo uma relação abusiva com você. E não combina com a sua nova identidade. Porque você quer o melhor para você. Porque você quer ser feliz, porque você quer ter relacionamentos com pessoas que te tratam bem. Então não dá mais para ter esse tipo de concessão o tempo inteiro. Deu para entender que isso não é arrogância, que isso não é, mas assim, você está fazendo o melhor por você. Então não dá para fazer tudo por todo mundo. Tem uma hora que você vai ter que falar, não, fulano, ciclano, não, né? E é isso. E é sem culpa, é por você. Só você sabe o tanto, o que você passou para você chegar até aqui, né? E o que você quer ser. Então não abra mão mais disso. Não abra mão mais do que é melhor para você cada vez mais, tá? E é sobre isso, tá? Então, o que que eu fiz? Então, eu vou passar esse exercício para vocês, tá? É um caderno de manifestação em que você todo dia vai anotar duas escolhas. Você vai anotar três coisas pelas quais você agradece, sendo que uma pode ser uma coisa muito desafiadora, mas você vai agradecer por ela. Para você aprender a não deixar essas coisas desafiadoras te tomarem mais, para você acessar a 4D cada vez mais, tá? E depois você faz uma declaração, eu vou colocar no caderno exatamente como é essa declaração, e você anota três sincronicidades. Você pode fazer de outra forma também, mas só de você ter esse ritual de ter um caderno de manifestação já cria uma frequência diferente na sua vida. Você se sente mais parte do seu dia, do que você está criando no seu dia, do que está acontecendo e do que vai acontecer cada vez mais, tá? Façam. Realmente está mudando a minha vida muito, muito mesmo. Até aqui, alguma dúvida? Fez sentido até aqui o que eu falei? Tá fazendo sentido? Então, bora lá. Hoje é dia de portal, tá? 3/3. É um portal total de assim, que pede para você o seguinte: você já sabe o que você não quer. Isso você com certeza sabe. Você já sabe que você está querendo mudar e que esse ano vai ser diferente. Então, qual o movimento que esse mês pede para você? São os movimentos que a sua nova versão, o seu novo eu, está pedindo para você? Você vai fazer esse exercício de escrever, né? 31 de dezembro de 2026. Se eu estivesse sendo o melhor de mim, quem eu seria, o que eu estaria fazendo, com quem eu estaria. E aí, a gente vai fazer esse exercício aqui, hoje, nesse portal. E o que que eu te peço? Para que você alimente esse exercício até o final do ano, o máximo possível. Bora?
colocar aqui uma frequência para sempre contribuir com o campo. Feche os olhos. Opa, vou pedir para que vocês desliguem os microfones aí, os fones, né? Para não dar interferência aqui. E é um exercício, gente, que vocês podem fazer em modo turbo, tá? Eu vou fazer em modo, né, para a gente fazer, mas dá para fazer em modo turbo. Eu vou falar depois para vocês. Ah, o que que é sincronicidade? Sincronicidade é o seguinte: primeiro, ver horas iguais. De repente, você está olhando o celular, tá 11h11. É uma sincronicidade, tá? Dois números iguais e você está vendo naquele horário, quer dizer alguma coisa. Eu vou ver se eu acho o significado dos números para trazer para vocês no grupo, tá? O que que significa. Mas digamos assim, eu hoje falei do Mário. Hoje eu falei do Mário. Ah, o Mário é uma pessoa aqui que vem para os meus encontros e tal. Aí, de repente, digamos que eu encontro uma amiga e uma amiga vai e fala do Mário. Isso é uma sincronicidade. É o que a gente chama de coincidência. Não existe coincidência, é sincronicidade. É você estar falando de uma coisa, direcionado numa coisa, e essa coisa também está ali no campo de outra pessoa. E de repente vocês estão falando da mesma coisa. É você pensar numa coisa e de repente acontecer, né? Ou você de repente pensar numa cor, ou pensar que você tem que fazer alguma coisa, que você tem que ligar para uma pessoa, a pessoa te liga. Coincidências, que não são coincidências, são sincronicidades. Pegou? Nunca é por acaso, gente. Nada é por acaso. Nada. Nada, nada, nada. Então vamos lá. O que que eu te convido hoje? Eu te convido a entrar nesse portal comigo hoje. E qual a melhor forma da gente entrar nesse portal? Banhados. Banhados por quê, Leonora? Vou te convidar a tomar um banho comigo hoje. De quê? Fecha os olhos. Fecha os olhos. E só vem comigo. Hoje a gente vai entrar numa das 4Ds aqui. Fecha os olhos. Solta todo o seu corpo agora. Seu corpo agora vai virar uma pena flutuante. Então, solta toda a tensão do seu corpo, relaxa seus ombros, relaxa sua cabeça, relaxa seu pescoço, relaxa suas mãos, relaxa seu peito, relaxa suas pernas. Se possível, fica com os pés no chão, tá? Fica com os pés no chão. Vou te convidar essa semana, se você tiver oportunidade, a fazer algum exercício de aterramento. O que que é exercício de aterramento? Colocar os pés na grama, colocar os pés na água, né, num rio, numa cachoeira, ou na grama mesmo. Se você tiver a oportunidade de tirar, né, os pés do sapato e colocar na grama, faça isso. Por quê? Porque tudo que está acontecendo com você materialmente existe no mundo 4D, que é o mundo espiritual. E assim como tudo que está no mundo espiritual, a partir desse exercício de hoje, depois desse exercício, encostar os seus pés na grama, se conectar com 3D e dizer: eu trago do espiritual para a matéria, essa é a intenção. Tudo que está ligado no céu está ligado na terra. E você vai trazer essa conexão. Então, fecha os olhos, se conecta com esse portal de hoje, se conecta com um sentir diferente agora. Eu vou te convidar a respirar um pouco comigo para a gente entrar nesse estado cada vez mais. Feche os olhos,
Se entrega. Não se preocupa com o que vai acontecer, só se entrega. A gente vai entrar na 4D. Então, fecha os olhos. Quem puder, desliga o microfone. Se entrega. Diga agora mentalmente: eu me entrego. Eu me entrego. Eu confio. E faz uma respiração profunda. Faz uma respiração bem, bem, bem profunda, num tempo de 4 segundos. Segura 6 segundos. E solta em 9 segundos. Solta pela boca. Mais uma vez, inspira em 4 segundos. Não sei se tem alguém com microfone, mas se tiver, eu não vou ficar. Acho que a Glória tá com. Vamos mutar aqui. Tenta não ligar mais o microfone. Inspira em 4 segundos profundamente. Segura 6 segundos. Solta em 9 segundos. Última vez, inspira em 4 segundos. Segura 6 segundos. E solta em 9 segundos. Agora seu corpo está completamente relaxado. Tira a língua do céu da boca. Relaxa o espaço entre as sobrancelhas, entre a testa e os olhos, entre a face, o pescoço. Relaxa completamente agora. A gente vai entrar dentro de uma luz dourada. É como se eu estivesse te dando a mão agora. O seu corpo está flutuando que nem uma pena. Flutua comigo agora. Todos nós estamos flutuando. Seu corpo está flutuando que nem uma pena agora. E eu vou te dar a mão. E você vai dar a mão para outra pessoa, e para outra pessoa, e para outra pessoa. E a gente vai flutuar. A gente vai voar. Como se a gente estivesse numa piscina. A gente vai flutuar agora. Flutua comigo dentro de uma piscina dourada. A gente vai entrar dentro do portal dourado. Então, sente seu corpo agora completamente imerso nesse portal, com a luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça, passando por todo o seu corpo, saindo pela sola dos seus pés e se conectando com a terra. E ao mesmo tempo, uma luz entrando pela sola dos seus pés, passando por todo o seu corpo, saindo pelo topo da sua cabeça e te envolvendo nessa bolha de energia dourada. Bem-vindo ao planeta dourado. Bem-vindo ao portal dourado, ao portal de luz dourada. E também ao redor desse portal dourado tem uma luz opalescente branca que está te protegendo de toda energia que seja telúrica, toda energia de ataque, toda energia de encantamento, de magia. Nesse momento está sendo quebrado, está sendo completamente desfeito, anulado, cancelado, liberado, dissolvido, apagado do seu campo. Então, agora entra nessa luz dourada, protegido pela luz opalescente branca, e flutua nessa luz dourada. Flutua nesse portal. Esse é o portal 3 do 3, é o portal de movimento, é o portal de leveza, é o portal de escolhas sem culpa, sem medo. Se você pudesse agora fazer uma escolha nesse estado, nessa frequência, o que você faria? Quem você levaria com você para esse portal, para essa frequência? Peça agora para o seu corpo, para suas moléculas, para reproduzirem, para multiplicar esse campo e essa energia em cada espaço do seu ser, em cada molécula do seu ser.
para que você se torne isso, para que você seja isso, tirando toda a tensão dos seus ombros, das suas costas, devolvendo tudo isso que não é seu para os remetentes com consciência anexada. Eu devolvo tudo que não é meu aos remetentes com consciência anexada. Eu devolvo todo o peso, todo o cansaço, toda a culpa, toda a cobrança, toda a autocobrança, toda a procrastinação, todo o medo, toda a raiva, todo o vício, todo apego que eu tenho agora aos remetentes com consciência anexada. Eu sou a minha melhor versão agora. E eu flutuo nessa frequência, nesse estado. Cada molécula, cada célula se transforma nessa frequência e multiplica isso no meu corpo, no meu ser. E eu sou isso agora. Eu sou, eu sou. Eu sou essa transformação. Eu deixo ir todos os sentimentos, todos os pensamentos, todas as emoções que não combinam com essa frequência. Eu deixo ir toda a necessidade de ser aprovada, de ser entendida, de argumentar, de reagir. Eu simplesmente sou o que eu sou. E eu estou completamente plena e preenchida nesse estado de ser. Eu não devo nada a ninguém, eu não devo nada a mim. Eu sou o que eu sou. E tudo vai se alinhando no meu corpo, nas minhas moléculas e na minha célula, para a construção dessa coerência vibracional, emocional e mental. Eu sinto essa frequência, eu sou essa frequência, eu acesso essa frequência, eu vivo essa frequência. 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Eu vivo isso, eu sou isso, eu emano isso, eu transbordo isso. Tudo que eu toco se transforma nisso. Todos os meus problemas se transmutam nisso. Eu sou isso. E eu vivo isso. Cada vez mais. Cada molécula, cada célula do meu corpo se transmuta em pura luz dourada, em pura prosperidade, em puro amor. Eu sou o amor. Eu vivo essa frequência. E eu escolho vibrar isso cada vez mais. E quem não escolher vibrar isso comigo, tá tudo bem. Eu sou o convite para quem escolher vir comigo. E quem não escolher, eu permito que não escolha. E eu vou cada vez mais flutuando nesse portal, nessa frequência, nessa escolha. E a 4D está aí. E eu sou isso. E eu não preciso mais de nada. Eu sou tudo o que eu sou. E eu me basto. O resto vai ser consequência disso. Está feito, está feito, está feito. Aqui e agora. Assim é. E aos poucos, vai tocando no seu corpo, vai sentindo o seu corpo e vai dizendo: Isso já é real. Eu já vivo isso, isso já é real. Isso já é real, eu já vivo isso e isso já é real. Essa é a minha realidade. Essa é a minha vida. E eu escolho viver todos os dias isso, conectada com o meu corpo e com o meu ser. Está feito, está feito, está feito. E aos poucos você pode abrindo os olhos, pode ir voltando bem devagar, faz uma respiração profunda. Inspira 4 segundos, segura 6 segundos e solta em 9 segundos. E vai voltando, e vai se conectando.
Pode ir voltando aos poucos. Gente, o exercício resumido, ele é o seguinte. Tentei tirar um print screen aqui, mas não consegui. O exercício resumido, ele é o seguinte, é você fazer essa respiração mínima todos os dias, principalmente quando você se sentir tomada pela realidade. Travou aqui não, né? Estão me ouvindo? Tá ok, né? Toda vez que você se sentir tomada por alguém ou por algo, você vai tirar um minuto, você vai respirar quatro, inspirar quatro, segurar seis, soltar nove, que é o mínimo para você voltar para o seu sistema parasimpático, tá? Porque senão a gente fica no sistema nervoso de reação. Ai, tá acontecendo algo, ai meu Deus, ai não sei o quê, tem que sair desse sistema, porque senão você não consegue manifestar. Respira três vezes, você vai fechar os olhos e vai dizer: essa não é a minha realidade. Isso é temporário. Eu agora acesso o portal da 4D de abundância. E aí você pode até falar, se você quiser. Eu imagino uma luz dourada entrando no topo da minha cabeça, passando pelo meu corpo e saindo pela sola dos meus pés. E eu flutuo nessa realidade 4D do portal de abundância, do portal dourado. E eu sou isso agora. Está feito, está feito, está feito. Eu vou deixar um áudio, tá? Travou? Para mim é que travou. Mas estão me vendo, né? Eu vou deixar um áudio de desse da luz dourada, bem resumido. E aí vocês podem ouvir também. Vocês podem ouvir quando alguma coisa acontecer. Escutam, escutem, vai ser menos de um minuto. E façam isso. Essa não é a minha realidade. Eu estou envolta por uma luz dourada. Eu sou isso. E eu deixo essa luz entrar no topo da minha cabeça, passando pelo meu corpo, saindo pela sola dos meus pés. Eu sou isso. Está feito, está feito, está feito. Muda a sua frequência na hora. Talvez você tenha que fazer mais vezes, talvez você vá acostumando com esse exercício, mas procure fazer isso. E você vai ver que muda, muda na hora. E cada vez que seu corpo vai memorizando esse exercício, é como se ele memorizasse uma nova forma de reagir às coisas. E daqui a pouco se torna natural. A ponto de você não ter que fazer nada e você já fica menos tomado pelas situações. Fez sentido? É possível fazer? Que eu nem vi mais aqui. Então é isso. Então é isso, gente. Como sentiram um exercício? Se sentiram mais leve? Então é isso.